Bom, gente, meu nome é Cília, eu sou aluna da disciplina Projetos e Produtos Musicais da professora Carla Cabral e hoje a gente vai estar aqui gravando um videocast com o maestro Miguel Campos Neto, regente da Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz e regente também da Orquestra Sinfônica Altino Pimenta daqui da Escola de Música da UFPA. Bom, professor, hoje a gente vai aqui falar um pouco sobre a sua trajetória na música, como o senhor começou. Então, pode falar um pouco pra gente, sua história na música? Bom, a minha história na música ela começou de maneira despretensiosa, na verdade, né? É, uma filosofia que a minha mãe tinha sobre a nossa educação era dar o máximo de oportunidades possíveis para os filhos dela, né? Então ela inscrevia a gente em qualquer coisa, qualquer esporte, qualquer atividade que tivesse de leitura, de qualquer coisa, na verdade. Então assim eu fiz judô, fiz natação, fiz um monte de várias coisas, sabe? Vôlei, e tudo eu fazia de maneira corriqueira, né? Nunca eu pratiquei judô querendo ser judoca profissional. E a música começou quase por acidente, né? Começou só porque eu estava passando pela frente do Conservatório Carlos Gomes e achei bonito o prédio, isso com 8 anos de idade, né? E aí a mamãe viu o interesse naquilo e me inscreveu. Mas eu também, a música eu comecei de maneira despretensiosa, era como se eu fizesse mais um judô, uma aula particular, um vôlei, alguma coisa assim, né? Não foi amor à primeira vista com a música, digamos assim, né? É. E, assim, quando o senhor começou, quais foram as pessoas que influenciaram o senhor a continuar na música? Olha, assim, como eu comecei numa tenra idade, né? Como a maioria das pessoas começam, e que Belém era um lugar muito diferente, né? A época, o mundo era muito diferente, então o acesso a grandes gravações de grandes músicos em vídeo, em áudio, era muito raro aqui em Belém, era bastante raro. Então, assim, é impossível dizer. Hoje eu acho que os jovens podem assistir a vídeos na internet e mesmo não estando lá em Nova York ou em Berlim para ver esses grandes músicos, eles têm um contato através da internet, né? Então, para nós, naquela época, assim, as nossas maiores influências eram os nossos professores. Eu posso tranquilamente dizer que as maiores influências nesse início de carreira acadêmica que eu tive nessa primeira fase foram os meus professores, todos eles, né, obviamente, mas citando aqui principalmente o professor Paulo Koiffer. O professor Paulo Koiffer, foi meu segundo professor de violino, mas logo depois de 6 meses, eu tive só 6 meses de aula com a primeira professora, a professora Márcia Liberti, e depois, logo depois de 6 meses, eu comecei com o professor Paulo Koiffer, e ele realmente foi quem me alavancou no estudo da música e no estudo do violino. E quando o senhor já estava tocando no violino, qual foi aquele momento que foi uma virada de chave e o senhor disse, é isso que eu quero fazer para minha vida, é a música que eu quero? É interessante você perguntar porque tem um momento muito específico e eu acho que ele é bem interessante por todas as consequências que ele vai ter depois, né? Bom, o que aconteceu é o seguinte, eu cursava inglês à época e eu sempre gostava muito de fazer os cursos de férias de inglês porque me adiantava uma série. E depois de 6 meses no violino, eu comecei só no piano, né? Eu fiz piano de 8 aos 12 anos. Depois, aos 12, eu comecei violino. E depois de 6 meses no violino, a professora sugeriu que eu fizesse um curso de férias em Londrina. Né? Eu fui fazer esse curso de férias e lá eu me deparei com uma outra realidade do que tinha aqui em Belém. Né? Belém musical daquela época era bem diferente da de hoje. Então eram bem menos músicos, tanto profissionais como alunos de música, eram menos escolas também, uma quantidade menor de escolas. Não tinha orquestra sinfônica em Belém, nenhuma, nem estudantil, nem profissional. A OSTP não tinha sido fundada ainda. Estamos falando do ano de 1991, né? Então, eu fui para esse festival de Londrina. Então, aquele ambiente, eu estando ali, vendo tantos músicos jovens, da minha idade, um pouco mais velhos, gente de São Paulo, do Rio Grande do Sul, né? E tocando, assim, estudando em cada momento livre que eles tinham, estudavam violino ou qualquer outro instrumento. Tinha instrumento que eu nunca tinha visto na vida, vi a primeira vez ali, né? Então esse ambiente já me influenciou grandemente, mas aí teve um momento especial que foi o momento do clique, né? Que o festival de Londrina ele tem até hoje eu creio, mas tinha na época uma orquestra sinfônica formada pelos alunos, que é uma coisa comum que todo festival tem, né? Regida por um professor do festival. E aquele ano eu não era adiantado o suficiente no violino para fazer parte da orquestra sinfônica. Foram só os alunos mais avançados.
E eu fiquei de fora, tudo bem, mas aí um dia eu fui assistir ao ensaio dessa orquestra. E foi a primeira vez que eu ouvi uma orquestra sinfônica tocando, seja em vídeo, em áudio ou ao vivo, de qualquer forma. Eu não tinha gravações de orquestras em casa. Então foi a primeira vez que eu ouvi. Eu ouvi, era a Quinta Sinfonia de Beethoven sendo ensaiada, foi um ensaio. Era o maestro Ailton Escobar que estava regendo, né? E era a orquestra dos alunos. Era uma orquestra de alunos, mas teve um grande impacto em mim. Ouvir aquela sonoridade de orquestra sinfônica, a vida nunca mais foi a mesma para mim. E aí eu fiquei empolgado para estudar violino, mas mal eu sabia que no futuro orquestra sinfônica e regência ia ser a minha vida, né? E aquela foi a primeira vez que eu vi um regente com batuta, um regente na palavra, no sentido clássico da palavra, foi a primeira vez que eu vi ali. Porque em Belém nós só tínhamos uma orquestra de câmara à época, e ela era regida pelo Spala, sentado na cadeira de Spala tocando violino. Então aquele regente clássico com a batuta foi a primeira vez que eu vi, sem ter ideia que aquilo ia ser no futuro. Então, o senhor começou no violino e logo depois se interessou pela regência, né? Como foi esse momento que o senhor quis fazer regência? Não foi imediatamente depois, né? Eu me interessei pelo violino ali nos 12 anos, né? Quando eu voltei desse festival de Londrina, aí o meu professor havia trocado, era o Paulo Koifer, e dos 12 aos 18, assim, meu objetivo era ser violinista, não pensava em nenhuma outra coisa, né? Aos 18 eu ganhei uma bolsa para estudar fora do Brasil. E quando eu cheguei lá na Universidade do Missouri, foi a primeira universidade estrangeira na qual eu estudei, foi quando eu comecei a observar o professor de regência dessa universidade, o maestro Edward Dolbachan, e quando eu vi aquilo, assim, ele tinha um estilo diferente do que eu estava acostumado aqui no Brasil, né? Eu já tinha tido contato com regente, porque cada período de férias que eu tinha, eu ia para o sul do Brasil fazer cursos de férias. Mas eu não via o regente como um grande artista, eu via como uma função burocrática quase, né? Aquela visão quase estereotípica que os músicos têm, né? Sei lá, uma pessoa que falhou na música como instrumentista e aí teve que fazer regência, algo assim, Sim. né? E aí quando eu vi aquele senhor regendo, o estilo dele, a clareza dos gestos dele e a conexão dos gestos com a musicalidade fez com que eu começasse a ver ali, nossa, qualquer gesto que ele faz, ele influencia a maneira que nós tocamos. Nossa, é uma arte realmente a regência. Esse foi o primeiro impacto. O segundo foi quando eu vi ensinando os alunos de regência. Nas aulas de regência, o aluno regia um trecho, qualquer trecho que fosse, de uma sinfonia de Beethoven, e a orquestra soava mais ou menos, meio mal. O maestro do baixo pegava a batuta da mão do aluno e, sem falar uma palavra, sem ensaiar, simplesmente regia o mesmo trecho de novo e aí soava melhor automaticamente. Parecia um truque de mágica. Parecia que a batuta da regência, na verdade, era uma varinha de condão. Foi a impressão que eu tive. Parecia que era um passe de mágica feito por um mágico ali, um ilusionista. Então eu comecei a me interessar pela regência aí, a observar esse professor. Quando o senhor já estava na carreira da regência, assim, quando o senhor começou a sua primeira vez regendo uma orquestra, como foi? A primeira vez regendo uma orquestra, assim, só como experiência, né, foi justamente, eu cheguei com o professor do baixo e falei, olha, eu sou aluno de violino, mas eu gostaria de ser, eu estou interessado em regência, eu gostaria de saber se eu poderia ser ouvinte na sua classe de regência. E ele, muito gentilmente, concordou. Então eu passei a ser ouvinte, todas as semanas eu ia à aula de regência, onde tinha a classe de regência, né, normal, e eu era ouvinte, eu ficava caladinho ali, só fazendo minhas anotações. Ao fim desse primeiro ano, então nós já estamos no ano de 97. Ao fim desse primeiro ano, ele me deixou subir uma vez ao pódio e reger pela primeira vez, que foi a Sinfonia número 29 de Mozart, em Lá Maior. E ali sim foi amor à primeira vista, desde que a primeira vez que eu subi ao pódio, e aí eu nunca mais quis descer, e a partir daí foi só para frente a vida acadêmica como regente, e também depois a vida profissional. Você estava perguntando a primeira vez que eu subi ao pódio e regi uma orquestra, Sim. né? Não profissionalmente, só pela primeira vez mesmo. A primeira vez foi essa, regendo, porque o professor me deixou a Sinfonia número 29 de Mozart. E quando o senhor já estava regendo um tempo profissionalmente, um momento assim marcante, que o senhor lembra até hoje? Olha, são tantos, né? Assim, um momento marcante para mim foi a primeira vez que eu regi profissionalmente. Eu acho que isso foi muito marcante, porque eu ainda estava terminando o meu mestrado em regência, que eu já estava fazendo em Nova York, eu já não estava mais no Missouri, né? Eu ainda não tinha terminado, eu estava nos últimos meses do meu segundo ano. E veio uma proposta justamente da
OSTP, da minha orquestra. Eu digo minha porque é da minha cidade, do meu estado. Eu ajudei a fundar essa orquestra, eu fui membro fundador como violinista lá em 1996. Então foi com muito, assim, muita felicidade para receber esse e-mail perguntando se eu queria ter uma atividade de regência em Belém e tudo, sondando, na verdade, né? E aí eu disse que, olha, que eu acho que era muito importante a gente ter um primeiro contato, fazer um primeiro concerto e a gente começar a se conhecer, né? E eles concordaram, a administração da época concordou. Inclusive a diretora do Teatro da Paz à época era uma professora que agora é professora aqui da escola, né? Que é a professora Dione Colares. Eu me lembro muito bem desse convite. E aí foi a primeira vez que eu regi uma orquestra profissionalmente, foi a própria Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz, que hoje é a orquestra da qual eu sou maestro titular. Esse foi para mim um momento muito marcante. E quais foram esses desafios que o senhor enfrentou durante sua carreira como instrumentista e agora também como regente? Eu acho que o desafio principal, que foi a época e continua sendo agora, é convencer as pessoas de que a música dita erudita ou música de concerto, ela não é elitista e ela não é coisa de estrangeiro também. Você não se torna menos amazônida por tocar Tchaikovsky, entende? Então acho que desmistificar isso aí e saber que a orquestra pode tocar todos os tipos de música, do carimbó à música clássica, eu acho que é o nosso principal desafio. E quais foram os regentes, os maestros que incentivaram e o senhor tem como inspiração assim, na sua carreira? Olha, primeiramente tem que estar meus dois professores, Eduardo Bachan, que eu já mencionei, e David Hayes, que foi meu professor do mestrado em Nova York. Eu acho que também muito importante foi o maestro Luiz Fernando Malheiros, que ele é o maestro titular da Orquestra Amazonas Filarmônica, que lá foi meu primeiro emprego. Eu fui maestro assistente do Malheiro, né? E eu acho que, assim, dos maestros famosos do passado que eu assisto em vídeo e que são de grande influência para mim, eu acho que eu tenho que mencionar dois nomes também, que é Dimitri Mitropoulos e Carlos Kleiber. Certo. Você pode falar um pouco sobre a sua formação acadêmica, desde o Carlos Gomes até Missouri, né? Sim. Bom, enfim, eu estudei no Carlos Gomes a minha vida toda, só que eu recebi a bolsa para eu ir embora 6 meses antes de eu me formar no técnico. Então, do Carlos Gomes eu só tenho o diploma do básico. Eu não terminei o técnico lá, então eu tenho o diploma do básico no Conservatório Carlos Gomes, tenho o diploma de bacharelado em violino na Universidade de Missouri, tenho o diploma de mestrado em violino também da Universidade do Novo México e diploma de mestrado em regência da Mannes School of Music em Nova York. Então, maestro, muito obrigada por essas respostas, pela sua contribuição aqui com a gente. Então, galera, esse foi o nosso primeiro episódio e a gente está convidando vocês para assistir o segundo, que também vai estar disponível no canal oficial da Escola de Música da UFPA. E no próximo episódio também vamos estar acompanhados do maestro Miguel, falando um pouco mais sobre a carreira dele.